Covid mostrou que quase todos seriam nazistas. Este artigo foi escrito por Paul Frieders, Gigi Foster e Michael Baker, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Por mais de 2 anos, o mundo foi varrido pela histeria da Covid. Pessoas comuns de quase todas as nacionalidades aceitaram a história da Covid, aplaudindo homens e mulheres fortes que assumiram poderes ditatoriais, suspenderam direitos humanos e processos políticos normais, fingiram que as mortes por Covid eram as únicas que importavam, fecharam escolas, fecharam negócios, impediram as pessoas de ganhar a vida e causaram miséria em massa, pobreza e fome. Quanto mais esses homens e mulheres fortes faziam essas coisas, mais aplausos recebiam e maior era a desaprovação e o abuso contra aqueles que denunciavam tais ações. A repressão policial contra aqueles que se manifestaram contra a história da Covid foi aplaudido por populações ansiosas por ver os opositores levados à justiça. Os últimos 2 anos provaram que os alemães do período nacional-socialista não tinham nada de excepcional. Não nos esqueçamos. O Ocidente se recusou a aprender, ou já esqueceu, a lição central do período nazista, apesar da infinidade de vozes de testemunhas oculares na arte da ciência pós-Segunda Guerra Mundial que deixaram bem claro o que havia acontecido, de Hannah Arendt e os experimentos de Milgram, a peça fabulosa Rhinoceros. O ponto-chave levantado pelos principais intelectuais que escreveram sobre o período nazista foi que qualquer um poderia se tornar nazista. Não havia absolutamente nada de estranho nos alemães que se tornaram nazistas. Eles não se tornaram nazistas porque suas mães não os amavam o suficiente, ou porque rejeitaram Deus em suas vidas, ou por causa de algo inerente à cultura alemã. Eles simplesmente foram seduzidos por uma história e deixaram-se levar pelo rebanho, inventando suas razões à medida que avançavam. A lição brutal que os intelectuais daquela época queriam passar era que praticamente todo mundo teria feito o mesmo naquelas circunstâncias. O mal, em uma palavra, é banal. Como Hannah Arendt apontou, os nazistas mais comprometidos eram os Gutmensch, alemães que genuinamente se consideravam boas pessoas. Eles eram amados por suas mães, eram fiéis seguidores da fé local, pagavam seus impostos, tinham ancestrais que morreram pela Alemanha e mantinham relacionamentos familiares amorosos. Eles pensaram que estavam fazendo a coisa certa e foram amplamente respaldados e apoiados nessa crença por amigos, familiares, igreja e mídia. A classe intelectual ficou cara a cara com essa verdade na década de 1950. Mas o desejo implacável da humanidade de desviar o olhar de verdades desconfortáveis fez com que as sociedades e, com o tempo, até os círculos acadêmicos, esquecessem. Contamos mentiras sobre os nazistas para nos sentirmos bem com nós mesmos. Essa covardia de auto-rejeição cresceu ao longo do tempo e alimentou a cultura debilitada de auto-ódio de hoje, na qual você dificilmente pode fazer referência ao período nazista. Muito menos tentar abrir a mente das pessoas para as lições do período sem ser acusado de no fundo ser um nazista. Os alemães não esqueceram porque as informações sobre o período nazista estavam escondidas. Pelo contrário, os jovens estudantes alemães eram forçados a ler livros e assistir documentários quase constantemente. Eles esqueceram a lição central porque não podiam conviver com a ideia de que aquele comportamento era normal. Então, como todo mundo, eles fingiam que o período nazista era totalmente anormal, que seus líderes e apoiadores eram pessoas que eram inatamente mais más do que outras. No entanto, como quase todos sucumbiram à loucura nazista, essa mentira criou um problema ao longo das gerações. Dentro das famílias, os jovens perguntaram aos avós como eles puderam não ter visto, como eles puderam ter permanecido, como eles puderam ter participado. Essas são as perguntas de alguém que se recusa a encarar a verdade radical e terrível de que provavelmente teria feito o mesmo. Eles não queriam pensar assim sobre si mesmos. E seus pais também não queriam esse fardo sobre eles, o que é compreensível. Quem não quer que seus filhos acreditem que serão para sempre puros como anjos? O que um jovem alemão deveria ter perguntado era, aspas, o que precisamos mudar em nossa sociedade hoje para evitar que eu enfrente as mesmas pressões às quais reconheço que também sucumbiria, fecha aspas.
Essa pergunta é muito difícil e muito desagradável. É também uma via de compaixão e não de rejeição dos avós. É muito mais fácil e simples culpar os avós, colocar seu mal em uma caixa e condená-lo, se exibir e parecer altamente ético, enquanto descarta os avós como não sendo realmente humanos, mas uma espécie de monstro. O que é pior para a humanidade ao longo prazo? O simpatizante nazista ou o observador do simpatizante nazista que o condena como um monstro, exteriorizando o mal? Fora da Alemanha, as pessoas esqueceram a lição muito mais cedo. Um jovem alemão querendo desviar o olhar da terrível verdade que qualquer um pode ser um nazista, precisa pelo menos pagar o preço por sua covardia de condenar sua própria família como monstros. Um típico jovem francês, tailandês, americano ou brasileiro não precisa fazer esse sacrifício. Para eles é muito mais fácil ainda colocar a culpa do episódio nazista sobre um povo que eles não façam parte. Quanto mais distante a memória real, mais livros surgiam sobre como os alemães foram únicos durante séculos em seu tratamento em relação aos judeus, ou sobre como Hitler era um gênio do marketing único cujo canto de sereia era raro demais para emergir novamente, ou sobre como a brutalidade do período nazista era algo exclusivamente ocidental. A lição mais valiosa foi rapidamente esquecida por razões muito compreensíveis. É realmente um pensamento horrível. O mesmo desejo de desviar o olhar da terrível verdade é evidente hoje, mesmo entre a minoria que viu a maioria de seus próprios vizinhos e familiares enlouquecer. O desejo de encontrar um novo Hitler que possa ser culpado, na forma de Klaus Schwab ou na forma de uma liderança chinesa engenhosamente conveniente, o desejo de culpar a falta de Deus na sociedade, ou a falta de inteligência, ou a apatia de uma geração viciada em redes sociais, pelo rebanho endebandado ao nosso redor. Aspas. Se ao menos eles tivessem lido meu livro, se ao menos eles tivessem escovado os dentes com flúor, se ao menos eles não tivessem perdido a fé, fecha aspas. Todo o desejo pessoal é usado para uma explicação para o terror de hoje, que se resume à fantasia de que, aspas, eles podem ser consertados se tornarem mais parecidos comigo, fecha aspas. Ou dito de outra forma, aspas, uma cobra entrou no paraíso e ficaremos bem se nós cortarmos sua cabeça. Fecha aspas. Uma das mensagens básicas do nosso livro, O Grande Pânico Covid, é que isso não é verdade e que não podemos aprender as lições desse período se nos entregarmos à fraqueza de pensar dessa maneira. Não há cobra cuja cabeça possamos cortar. Não há outra solução rápida. Se levarmos a sério a prevenção de uma recorrência, devemos proceder com o entendimento básico de que o rebanho louco que vemos em debandada à nossa frente é composto de pessoas normais. O futuro terá pessoas como eles, que também irão debandar loucamente em circunstâncias semelhantes. Devemos pensar muito em como prevenir circunstâncias semelhantes e não nos atributos deste ou daquele líder ou no estado de espírito inicial das populações. O progresso começa com a autoconsciência sóbria. Qual é então a nossa explicação de por que grupos religiosos fortes e personalidades dissidentes dentro de nossos países foram menos afetados pela loucura? Nossa explicação é que aqueles mais fortemente imunes à loucura desde o início já estavam um pouco desconectados do mainstream. Muitas vezes, nem mesmo tendo uma televisão ou uma mídia social ligando-os à sociedade mainstream. Ser afastado no início os protegeu de serem varridos pela loucura da multidão mainstream. No entanto, essa não é uma receita para o futuro, porque uma sociedade de afastados não é sociedade. Qualquer grupo social tem um grupo central daqueles que realmente pertencem. Os fortes grupos religiosos que estão fora do mainstream social podem ser inoculados pela loucura do mainstream, mas são igualmente propensos a seguir uma onda de loucura dentro de seu próprio grupo. Idem para qualquer outro grupo dissidente. Dentro de qualquer grupo a que pertençam, e todos os humanos pertencem a grupos, os humanos são arrastados quando esse grupo enlouquece. A esperança não está em uma sociedade de afastados, mas em uma sociedade com melhores maneiras de reconhecer e combater a loucura emergente, ou pelo menos sair mais rapidamente da loucura quando ela inevitavelmente emerge. Para os jovens alemães, o período de Covid tem um lado peculiar. Tornou-se claro, mais uma vez, que os nazistas na década de 1930 eram pessoas totalmente normais e que todo mundo de todos os países também pode ser nazista.
Os alemães podem se libertar da crença de que há algo anormalmente mal em ser alemão. Há um nazista em potencial em todos nós. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.